Muito bem, mais uma vez eu quero desejar a você que está conosco aqui no Zoom um bom dia e a você também que está conosco através do YouTube um bom dia. Que o Espírito realmente continue conduzindo o nosso encontro de hoje, nos reorientando à luz da palavra, à luz de tantas mensagens que estamos recebendo aqui para vivermos tudo aquilo que Deus deseja. Queridos, eu vou hoje iniciar uma mensagem que faz parte de uma série de mensagens que eu estou preparando a respeito de um título especial e que confronta muitas áreas da nossa vida. O nome dessa série se chama Pai Nosso. Então, eu quero que você já esteja aí com o coração aberto para aquilo que você vai ouvir hoje, porque eu tenho certeza que de uma forma ou de outra ela vai mexer na sua vida, ela vai fazer você se questionar também, e não somente isso, mas se você estiver com o coração aberto e com o terreno fértil, como a parábola do semeador deseja que seja, você vai produzir frutos de 1 para 100 na sua vida para a honra e glória de Deus. Muito bem, eu quero iniciar fazendo aqui com você algumas reflexões. E a primeira reflexão que eu quero fazer com você é uma pergunta, e ela tem um caráter assim um pouco pessoal, um pouco individual, mas se você tiver vontade de escrever aí nos nossos comentários, no chat aqui do YouTube, seria muito interessante. A pergunta é: do tempo que você tem estado conosco na sala 57 ou no jejum, que você tem escutado, participado, qual é a parte da sua vida que sofreu uma reorientação diante daquilo que você está escutando, diante desse novo conteúdo que você está sendo exposto? Talvez não seja para você um conteúdo novo, mas uma percepção nova que ajuda você a reorientar a sua vida. Eu gostaria que você compartilhasse conosco. Escreve aqui, olha, a minha vida foi reorientada em tal área. Eu pensava de um jeito e agora eu penso de outro. Eu fazia isso e agora eu faço assim. Então, eu gostaria de saber. Depois eu quero ler os comentários. Eu vou acessar o YouTube, vou ler os comentários para ver aquilo que você escreveu, tá bom? Então, por que que eu estou perguntando isso? Porque estar aqui precisa necessariamente impactar a minha vida e a sua vida para que ela seja reorientada pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós passamos muito tempo em um ambiente espiritual e acabamos não usufruindo tudo dele porque não permitimos que a reorientação aconteça, que a transformação aconteça. Então, quando o conceito muda, automaticamente as ações começam a ser alteradas em função da reorientação dos conceitos, tá certo? Fica sempre pensando nisso, porque isso é o que vai mudar a sua vida e automaticamente vai mudar a vida daqueles que estão também ao seu redor, daqueles que vão cruzar o seu caminho de uma forma intencional de Deus, mas se você não tiver reorientado, as pessoas vão passar por você e continuarão sendo despercebidas. Então, a reorientação da vida, da vida espiritual, da visão espiritual, ela precisa ser fruto daquilo que acontece aqui na sala 57, fruto da sua permanência aqui na sala 57. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma das áreas da nossa vida que precisa ser reorientada. Talvez a mensagem de hoje não tenha tanto impacto sobre algumas pessoas que já conseguiram viver essa reorientação, mas eu tenho certeza que para outras ela vai ser como uma, uma flecha do Espírito para poder entrar, talvez, em uma parte do seu coração que ainda está duro, indiferente a esse conceito e que você precisa realmente permitir que seja reorientado. A vida no Espírito, que nós tanto desejamos, que nós tanto buscamos e oramos e ensinamos, ela leva à reorientação completa da nossa vida, a forma como eu me vejo, perdão, a forma como eu vejo Deus, a forma como eu me vejo e a forma como eu vejo o outro. Preste atenção nisso. A vida no Espírito, ela reorienta três
visões. A visão que você tem de Deus, a visão que você tem de você e a visão que você tem do outro. Isso precisa e só pode ser reorientado se você tiver a vida no Espírito. É ele que vai fazer essa reorientação de visão, tá certo? Quando essa reorientação de visão acontece, aí todas as outras coisas começam a acontecer também. Eu começo a amar de forma incondicional, eu cultivo e proporciono o ambiente saudável, a nossa comunidade saudável, e a minha vida reorientada nessas três dimensões da minha visão, Deus, eu e o outro, ela inevitavelmente é uma vida atrativa. Você não precisa forçar ser atrativo se a sua visão de Deus, de você e do outro é reorientada. Você não precisa forçar, construir ou participar de um ambiente saudável se a sua visão foi reorientada. Tá certo? Então, é um fluxo natural que o Espírito deseja proporcionar e causar em você e em mim. Dito isso, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, verso 32 em diante. Esse texto é lindo, é poderoso, é maravilhoso. Diz assim, ó, Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, era uma a alma, a mente, né, e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a dar testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Que texto poderoso. Que texto poderoso. Preste bastante atenção no que está escrito no verso 32, tá bom? Da multidão dos que creram, era um só a mente e o coração. Era uma a mente e o coração. Queridos, eu fico tentando imaginar Lucas descrevendo esse momento. Lucas, o autor do livro de Atos. Ele ficou buscando encontrar uma metáfora que pudesse, da melhor forma, identificar como vivia aquela comunidade que havia sido reorientada pelo Espírito. E se você ler aí o verso 31 de Atos 4, você vai ver que no verso 31 diz que o Espírito, eles estavam reunidos, oraram, e o Espírito Santo foi manifestado de forma poderosa entre eles. E depois disso, você vai encontrar o que está escrito no verso 32, que eles viviam dessa maneira. Então, eu fico imaginando Lucas olhando como vivia aquela comunidade. Ele buscava um relato aqui, buscava outra história ali, ele ouvia os discípulos falando como era, e ele pensou assim: Senhor, como é que eu vou descrever isso? Como é que você descreveria essa comunidade? E para que você entenda a dimensão disso, nós estamos falando de uma comunidade de mais de 10 mil pessoas. Porque aqui em Atos 4 já havia acontecido o batismo de mais de 3 mil no sermão de Pentecostes, e em Atos 4 também fala do batismo de mais de 5 mil. Então nós temos aí fácil, mais de 10 mil pessoas congregando nesta nova igreja. Uma igreja que a gente, quando olha em Atos 2, vivia ali com muito poder. E em Atos 4 também se repete. Só que aí, Lucas, quando está escrevendo como vivia essa comunidade de mais de 10 mil pessoas, ele fala assim: olha, e da multidão dos que creram, eles viveram de uma forma tão diferente, mas tão diferente, que a mente deles e o coração era apenas um.
Ele não conseguiu descrever de outra forma. A única maneira que ele conseguiu fazer com que você e eu pudéssemos ter um vislumbre daquilo que eles estavam vivendo era dizer que a mente e o coração não eram mais dois, não eram mais 100, não eram mais 1.000, não eram mais 5.000, não eram mais 10.000 pessoas. Era uma mente e um coração. Você que congrega em uma igreja, na sua igreja, de 500, 50, 60, 100, 600 pessoas, 1.000 pessoas talvez, você consegue enxergar isso na sua igreja hoje? Eu já frequentei igrejas pequenas e igrejas grandes. Hoje eu frequento uma igreja grande e sei do desafio que é. Quanto maior o número de pessoas, parece que aumenta o desafio, não é? Mas não é não. Qualquer tamanho é desafiador, porque quem está lá dentro somos nós, seres humanos. Então veja só, olha só isso. Se para você que congrega na sua igreja já imagina o tamanho desse desafio, imagina o que é, então, 10.000 pessoas, mais de 10.000 pessoas serem um coração e uma mente. Isso só é possível por uma ação sobrenatural. Mas essa ação sobrenatural que aconteceu naquela comunidade, ela trouxe exatamente essa reorientação. Eles enxergaram Deus da forma certa, a si mesmo da forma certa e o outro da forma certa. E aí, a partir daí, então, eles conseguiram permitir que o Espírito Santo usasse e conectasse eles de uma forma tão grande, tão íntima, tão intensa, a ponto de Lucas escrever assim: olha, eles pensavam iguais, eles sentiam iguais e eles agiam de igual forma. Eles eram um, só a mente e o coração. Parece que isso é algo novo quando a gente olha, e eu, pelo menos, fico espantado. Mas quando eu estava lendo aqui agora esse texto, um pouquinho antes, enquanto o pastor Wagner estava apresentando os moderadores, eu estava lendo aqui o livro do pastor Helmut, o segundo livro dele, esse aqui, ó, Permanecer em Jesus. Estava folheando ele aqui um pouquinho, que eu tenho ele aqui na minha estante, e eu li uma frase que me levou a lembrar de um texto bíblico. Atos 4, verso 32, está conectado com João 17. Abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia. João 17. Aqui em João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Você lembra disso, não lembra? A oração sacerdotal de Jesus? Olha o que Jesus diz na oração sacerdotal no verso 10. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tu tens é meu. Jesus dizendo: tudo que eu tenho, Pai, é teu, e tudo que tu tens é meu. Uau! E aí ele diz, mais adiante, no verso 11, que ele roga por aqueles que vão permanecer do mundo, para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Jesus ora por unidade, e ele chega a dizer que, Pai, tudo que eu tenho é teu e tudo que tu tens é meu. E Jesus, do seu trono, no santuário celestial, consegue ver a sua igreja vivendo isso em Atos 4, em Atos 2. A igreja primitiva viveu a oração de Cristo. Que coisa tremenda, que coisa poderosa. Eu sei que você e eu, durante muitos momentos da nossa vida, desejamos muitas coisas de Deus. E é muito comum nós pedirmos coisas para Deus quando estamos em oração ou quando estamos em uma situação onde faltam coisas ou nós pensamos que precisamos de coisas a mais. É muito comum nós fazermos isso. Agora,
Tudo aquilo que nós pedimos para Deus, será que nós devolvemos a Ele? E devolvemos a Ele de que forma? Quando a gente olha o que Jesus disse aqui nessa oração, ele fala bem assim: olha, Pai, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. E tudo que tu tem é meu. Eu fico pensando que às vezes nós queremos tudo que Deus tem, mas não temos coragem de dizer que tudo que temos é dele. Queremos tudo que Deus tem, mas será que ele tem tudo que você tem? E por que que eu estou perguntando para você isso? Porque em Atos 4, a igreja ela tinha, olha só aqui, ó. A igreja não tinha mais 2, 3, 4, 50 corações. Tinha um, um coração e uma mente. Um coração e uma mente. Ou seja, tudo que eles pensavam, tudo que eles desejavam, tudo que eles compartilhavam era coletivo. Não era mais o meu, era o nosso. Não era o meu, era o nosso. Não é o seu, é o nosso. E aqui eu gostaria de entrar exatamente desafiando você em algumas questões. Tudo que Deus tem colocado sob o seu cuidado, você já está considerando que não é mais seu, mas que é nosso? Porque essa igreja, que é reorientada pelo Espírito, ela compreende que ela não tem mais a posse das coisas, mas que o Espírito passa a ser soberano sobre todas as coisas. Então, não é mais o meu carro, não é mais a minha casa, não é mais o meu salário, não é mais o meu recurso, não são mais as minhas posses. É nossa. E aqui, queridos, entra um desafio tremendo, porque nós gostamos de usar o pronome possessivo meu, para demarcar um território, para mostrar as nossas conquistas, aquilo que foi resultado do nosso esforço, meu. Só que esse pronome possessivo, ele perde o sentido quando e somente quando a sua vida for reorientada pelo Espírito. Não existe mais o meu, passa a ser substituído pelo nosso. Só que aqui, muitas vezes, o nosso, ele só passa a ser nosso naquilo que é conveniente, naquilo que é fácil, naquilo que não te fere, que não te expõe, que não te machuca ou que não exige muito de você. Então, não, o carro é nosso, eu vou dar uma carona para fulano. Não, mas a casa é minha. Eu não quero aqueles pentelhos, aqueles filhos daquela irmã perturbada aqui, aqueles meninos que risca tudo, que arrebenta. Esses eu não quero aqui em casa, não. Não, o dinheiro é 10% é nosso, mas os 90% que sobra é meu. O que que é seu e o que que é nosso? E por que é importante a gente conversar sobre isso aqui no nosso ambiente da Sala 57? Porque se a sua vida está buscando, se você está buscando para a sua vida o batismo do Espírito, você precisa entender que reorientações profundas precisam acontecer no seu estilo de vida, a ponto de as pessoas que estão ao seu redor começarem a ser impactadas diante do seu novo estilo de vida, que vai desafiar o fluxo costumeiro que não apenas nós da igreja, mas que o mundo segue. E existem três motivos pelos quais você e eu precisamos começar a enxergar Atos 4:32 e João 17:10 de uma forma diferente. Primeiro motivo, se eu começo a entender que o que eu tenho não é mais meu, mas é nosso, eu mostro a unidade do corpo de Cristo. Segundo Coríntios 12,
O apóstolo Paulo dedicou um tempo muito grande na sua carta para mostrar para você e para mim que a igreja precisa viver como um corpo, a unidade, a conexão. A partir do momento que nós ingerimos um alimento, não é mais a nutrição do braço, da mão, da orelha, do cérebro. É a nutrição do corpo. É nosso. Então, a ideia do coletivo ela é muito forte ao longo das escrituras. E todas as vezes, queridos, que você e eu começarmos a viver o nosso e não o meu, nós estamos lutando contra algo que está enraizado em todo o coração humano, que se chama o quê? O egoísmo e a individualidade. Nós somos egoístas. Em uma área ou em outra existe uma ponta de egoísmo no nosso coração. E o evangelho, ele precisa, de certa forma, confrontar o egoísmo que a gente tem no coração para que a gente consiga viver de acordo com Atos 4 e João 10. Nosso. Não é mais meu, não é mais meu, é nosso. Segundo aspecto que essa mensagem nos desafia é porque quando eu deixo de viver o meu e passo a viver o nosso, eu estou dando o testemunho certo para o mundo que me cerca. Isso porque se você for passar na rede social, né, você vai ver uma alta exposição de pessoas que conquistaram isso, que compraram aquilo, que são isso e são tudo, e eles expõem tudo o que eles têm. Mas não é para compartilhar, não. É para mostrar para você o que eles conseguiram. Aquilo não é para ser compartilhado. Então, quando nós. Ei, peraí, minha cachorrinha. Ei, menininho. Silêncio. Ora, quando nós queremos viver o nosso, nós estamos confrontando o mundo. Tchau, filho. Com o estilo de vida secular que eles possuem. E o terceiro aspecto é um aspecto muito interessante, porque quando eu passo a viver, deixo de viver o meu e começo a viver o nosso, eu estou seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que é o meu modelo perfeito. Depois você leia o livro Vida de Jesus e você vai ver que no Espírito de Profecia há um texto, há vários textos, mas tem um que me chama muita atenção, eu li alguns anos atrás e nunca esqueci, que em diversos momentos da juventude de Cristo, quando ele olhava algumas pessoas necessitadas ao seu redor, ele deixava de comer e dava o seu alimento para as pessoas que estavam com fome. Não era o meu, era o nosso. Não é o seu, é o nosso. Eu não sei se essa mensagem faz sentido para você, mas para mim ela faz muito sentido. Muito sentido. Porque é tão comum, às vezes, nós nos prendermos àquilo que a gente conquistou, como se realmente aquilo tivesse sido a nossa conquista e não uma dádiva de Deus na nossa vida. Eu sei que tem pessoas aqui que imaginam que o carro que elas têm é porque ela tem um emprego bom e porque elas têm dinheiro, ou a casa boa, ou apartamento. Eu sei que tem gente aqui que pensa que realmente é resultado do esforço dela, mas não é, não é. É uma dádiva de Deus. E Deus colocou isso na sua mão não apenas para o seu benefício. Você se beneficia primeiro. Só que agora o segundo estágio de você reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida é você entender que aquilo não é mais seu, é nosso. Eu sei que tem gente que está nos assistindo aqui que fechou o pequeno grupo na casa dele, não quer mais, porque dá muito trabalho, porque risca a parede, por causa disso. Eu sei que tem gente que não quer abrir a casa para receber os vizinhos, porque acha que a casa é dele, porque o vizinho tem um filho perturbado. Eu sei disso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é mais seu, é nosso.
É nosso. E se é nosso, tem que ser compartilhado. É um desafio isso, porque isso mexe com o seu egoísmo. Isso mostra para você o quanto o seu coração, mesmo você pedindo aqui o batismo do Espírito, ainda precisa ser lapidado. O quanto a sua visão sobre Deus e sobre você e sobre o outro precisa ser afinada, ajustada, ajustada. E eu louvo a Deus porque a sua palavra permite que a gente faça isso. Você lembra qual foi o título da mensagem que eu coloquei da nossa série aqui, que eu estou falando com vocês hoje? Pai Nosso, não é? Então deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Eu vou falar igual o pastor Luiz Gonçalves, que esteve conosco aqui essa semana, fazendo a semana de evangelismo. Chega mais perto. Chega mais perto. Escuta o que eu vou te falar agora, ó. Olha para mim. Você não pode chamar de Pai Nosso Deus se o que você tem não é nosso. Você não pode. Não pode. Você só pode chamar o Pai de nosso se o que está nas suas mãos realmente for nosso. Só que às vezes a gente já faz essa oração decorada, não é? Pai nosso que estás nos céus. Mas espera aí, que nosso? O Pai é nosso? Então, aquilo que está sobre a minha responsabilidade também é nosso. E o que está sobre a sua responsabilidade também precisa ser nosso. E nosso, quando eu digo, são as pessoas que estão ao seu redor, que podem ser abençoadas por aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Sabe, queridos, aqui eu vejo uma visão muito mais ampla e profunda sobre a mordomia. É que você e eu vamos gerenciar e buscar ter mais coisas para Deus usar mais coisas. Entende? Para Deus usar mais. Uma vida redirecionada pelo Espírito, ela entende que se o Pai é nosso, então a casa é nossa, a despensa é nossa, a comida é nossa, o carro é nosso, a roupa é nossa, não é minha, não é sua. Mas se a sua vida é reorientada pelo Espírito, ainda quer fazer uma doação de roupa só quando você não usa mais, só quando ela está desgastada, essa visão está limitada. Você tem que reorientar. Não serve. Não serve. Se você só vai chamar alguém para almoçar na sua casa quando for almoço da classe da escola sabatina, essa visão não foi reorientada ainda. O Pai ainda não é nosso. O Pai precisa ser nosso. E uma forma de mostrar que o Pai é nosso é quando as coisas que estão sobre a sua responsabilidade também são nossas. E olha, eu quero concluir a mensagem de hoje trazendo para você. Só um minutinho, amor. Acho que minha cachorra tá latindo demais aí. Perdão, perdão. Ao vivo é assim. Perdoe. Eu quero concluir a mensagem de hoje com vocês perguntando para você: você teria coragem de rasgar dinheiro? Você teria coragem de rasgar dinheiro? Teria coragem? Então deixa eu contar para vocês essa história. Num sábado na igreja, chegou o momento da adoração com os dízimos e as ofertas. E os diáconos estavam passando, recolhendo, né, nas salvas o dinheiro, e duas crianças estavam sentadas no banco da igreja. E, em determinado momento, uma delas tirou da bolsinha que ela tinha uma nota de R$ 1. Uma nota, lembra da cédula de R$ 1? Tirou a cédula de R$ 1. E o diácono estendeu a cesta, e quando ele estendeu a cesta, a coleguinha viu que a menina que estava do lado dela não tinha nenhum dinheiro. Aí ela perguntou assim: você não tem
a ofertinha de hoje? Aí ela falou assim, não. A menina pegou a cédula de R$ 1, rasgou no meio, deu a metade para sua colega e as duas colocaram dentro da sala. Não é o meu, é o nosso. É o nosso. Uma mente reorientada pelo Espírito entende que não é só se eu tenho, é se nós temos. Não é só se eu estou bem, é se nós estamos bem. Outro dia estava. Vaguinho, pode entrar. Outro dia eu estava na casa de um amigo meu e estávamos terminando o pequeno grupo. É um dos meus líderes, eu sou coordenador de pequenos grupos, nosso distrito, e ele estava chegando de viagem, chegou tarde nessa noite, e era uma sexta-feira e realmente ele chegou tarde, já era perto de meia-noite, mais ou menos, cansado. E ele, depois que lanchou ali, eu e minha esposa ficamos esperando ele chegar, aguardamos junto com a esposa dele, e ele falou assim, mano, dorme aqui em casa. A minha roupa já serve no tu mesmo, então daqui a gente já vai para a igreja. Aí eu fiquei pensando assim, né? Quanto desprendimento, quanto desprendimento. Dorme aqui, minha roupa serve em você, você já vai daqui, a gente vai junto. Não é o meu, é o nosso. Hoje eu quero perguntar para você que gosta de fazer a oração do Pai Nosso ou de chamar Deus de Pai. Qual é a área da sua vida que você precisa deixar de dizer que é sua e deixar o Espírito lhe mostrar e usar para ser nós? As pessoas que estão ao seu redor. E eu quero lançar um desafio para você. Qual vai ser a ação que você vai tomar ainda nessa semana ou se planejar para na próxima semana você usar a casa onde você mora, o carro que você usa, o recurso que você tem para compartilhar e mostrar aos outros o nosso? As pessoas que vivem aqui na sala 57 precisam ser impactadas dessa forma, e as pessoas que não vivem aqui precisam ser impactadas pela forma como você vive o nosso. Se o Pai é nosso, então o que eu tenho é nosso, e o que você tem precisa ser nosso. Eu quero que você entenda a dimensão e o desafio desse estilo de vida. Mas se a gente está aqui buscando o batismo do Espírito, não há outro ambiente, não há outra direção que não seja essa. O nosso. O nosso. Eu estava estudando Gálatas 4, verso 4 a 7. Tem um detalhe nesse texto muito interessante, diz assim, ó. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, que clama, Abba, Abba, Pai. Pai. Só pode orar o Pai Nosso quem está cheio do Espírito Santo, porque é Ele quem me dá a autoridade para chamar Deus de Pai, porque Cristo me adota como filho, e para que eu permaneça filho, Ele me concede o Espírito que me dá a autoridade de chamar Deus de Pai. O problema é que muitas vezes oramos o Pai Nosso sem o Espírito e queremos o Pai só para nós. Quando é pelo Espírito, o Pai é nosso, e como você disse,
tudo é nosso, guardadas as devidas dimensões de tudo isso. Muito reflexivo, né? Muito, muito. Porque leva a Deus, gente a pensar, né, amigos? Será que eu e você não estamos no fluxo do consumismo, do egoísmo, do individualismo, dessas correntes filosóficas que facilmente a gente vê no nosso ambiente de trabalho, na sociedade, e às vezes, infelizmente, a gente adentra com isso também na igreja, né? Por exemplo, a nossa ASA, né, a nossa assistência social, ela não precisaria fazer campanha se nós tivéssemos a compreensão disso. O fluxo de abastecimento deveria ser constante e sempre crescente. é porque não é só uma questão, né, mano, de saber. Só para passando por nós mesmos. Você e eu pecamos, mesmo que seja um pecado acidental, que o pecado do justo, ó, é isso mesmo. É um pecado acidental, né? Ou seja, o cristão não vive em pecado. Ele, quando peca, é um acidente, ele caiu numa armadilha, ele teve um vacilo. Tem esse negócio, sabe, né, pastor? Eu vivo pecando mesmo, a gente peca direto, isso não existe para nós, não. Mas quando nós pecamos, existe uma consciência de que isto é errado? Às vezes sim, às vezes não. Há pecados que a gente comete que você não tem consciência que aquilo é pecado. Não é uma explícita transgressão da lei de Deus. A omissão, por exemplo, é pecado. Se tem alguém que você pode ajudar e não ajuda, é pecado isso. É omissão. Tem gente que acha que isso não é pecado. Mas quando, de forma geral, quando pecamos, nós temos consciência disso. Então, se temos consciência disso, por que pecamos? Então, não é uma questão de só saber que não se deve pecar. É ter o poder para não pecar. A gente, na luta contra a tentação, ou mesmo na tarefa de executar nossa vida cristã, a gente se concentra naquilo que a gente tem que fazer muitas vezes, quando a nossa maior concentração deve ser de onde vem o poder para fazer isso. Esse aço precisa desenvergar. Essa curva que foi feita para o fazer, para o fazer, para o fazer, precisa indicar para o ser, para o ser, para o ser, como você mesmo disse. Rapaz, eu vi uma meditação de um camarada, não tomando muito seu tempo, mas é bem nesse sentido assim, sabe? Ele está sentado, tendo uma conversa, peguei esse vídeo para mim, é muito interessante. E o camarada pergunta assim: então o Deus da Bíblia não existe? E o cara que está sendo entrevistado disse assim: não, o Deus da Bíblia não existe. Mas como o Deus da Bíblia não existe? Ele disse: o Deus da Bíblia não existe. O Deus da Bíblia é. O que existe está sendo avaliado pelo tempo, espaço, lugar. Deus é. Quando ele fala com Moisés, ele diz: eu sou. O que existe foi criado. Deus é, ele nunca foi criado, ele está acima de tudo isso. O lugar para onde nós devemos ir para o cristianismo é uma recriação, onde esse Deus que é vai provocar essa unidade que você propôs, através da argamassa, do rejunte, do que você quiser. Ele aparece como óleo na Bíblia, como pomba, como tantas outras coisas. Só ele pode causar isso. Ter a ciência de que temos que estar unidos e compartilhar tudo é uma parte, a instrução está na palavra. Para que isso seja executado, eu preciso do poder. Assim como eu só posso orar ao Pai Nosso se eu estiver cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito que me dá a autoridade de chamar Deus de Pai. Se eu não tiver o Espírito, nem Deus eu posso chamar de Pai. Aí a gente consegue entender mais uma das nossas necessidades do batismo diário do Espírito. Obrigado, irmão. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque meu irmão, meu amigo Wellington existe.
Amém, querida. Eu também. É, cada um, não apenas você, mas através de você, toda a nossa Sala 57, esses irmãos são bênçãos na nossa vida, né? Uma bênção. Deus seja louvado. Um bom jejum para todos nós hoje. Deus te abençoe com graça e paz. Bom dia, pastor. Bom A dia, minha tudo bem? conexão caiu e eu não conseguia voltar de jeito nenhum. E eu aqui com minha barriga dando nó. Falei, cadê Tati? Foi arrebatada? Não, a gente não crê nesse arrebatamento que vai Não, só o céu, não. Não é assim que a gente crê, não. é Ô, verdade. Tati, você está onde agora? Mora em que estado do nosso lindo Brasil? Fala para mim. Bom, eu moro no Rio de Janeiro e eu estou no centro mesmo da cidade do Rio de Janeiro. No centro do Nesse Rio. Você vai ver momento. esse sotaque gostoso do Rio de Janeiro, que eu amo demais, né? Nosso Brasil tão heterogêneo, é bem legal. Bom, vamos aproveitar o nosso tempo. Deixa eu fazer aqui uma introdução da vida dessa menina que você está vendo sorrida aí. É uma lutadora, uma menina que Deus ama demais da conta. Tatiana é de uma família, inicialmente de uma família não cristã, no não cristã, os pais muito dignos, um homem e uma mulher muito honestos, pobres, como a maioria dos brasileiros que tiveram que lutar em unhas e dentes para criar os filhos. São pais muito amorosos e sempre cuidaram muito bem da família. Então você, Tati, faz parte de um grupo de pessoas no Brasil que é abençoado. A gente registra aqui Verdade. a história de muitos pais que espancavam os filhos, que maltratavam os filhos. No seu caso, você sempre teve pais amorosos, né? Sim, graças a Deus. Eu percebo assim, que eu sempre falo isso, que eu sou uma pessoa privilegiada por terem os meus pais, né? Que vão fazer 49 anos de casado, né, esse ano, e que sempre zelaram muito pela nossa família, que amam a gente demais, sim, na medida dos recursos deles, estão sempre prontos a atender, não medem esforços para ajudar, auxiliar-nos, eu e os meus irmãos. Então, eu me sinto realmente uma privilegiada. Eu vejo muitas pessoas que nem conheceram, né, o pai, ou foram criados longe, né, da mãe ou do pai, criados por vó, que não é nenhum mal nisso, né? Pelo contrário, quando eu vejo assim, quando uma avó escolhe criar um neto, é uma escolha mesmo, né? Assim, é um amor muito grande, assim, é um amor maior ainda. Mas devido a tanta coisa que a gente vê, né, no mundo, eu me sinto realmente uma pessoa privilegiada e que não é muito comum hoje, no mundo em que a gente está vivendo, as famílias tão destroçadas, tão, né, maltratadas, muitos divórcios. Eu me sinto muito feliz e eles são o meu exemplo de família. Sabe o que eu fico pensando, Tati? É que Hum, tem pessoas aqui que não passaram pela experiência de terem pais amorosos. sim, Eu chamo muitos aqui de filhos e filhas, né? Então, eu tenho experiências com pessoas aqui na sala que, ao tratar essa pessoa como filha, essa pessoa recebeu a bênção do pai, sabe? Que não teve e toca o coração. Tem muita gente que não tem essa experiência. Então, para você pois que é, não teve. e o meu pai, ele é engraçado, que ele diz assim que ele, por ele não ter sido criado com o pai dele, ele diz que não sabe ser pai. Ele diz que só sabe ser irmão mais velho. É Mas na aí, verdade é que ele não entende que ele é muito amoroso, apesar de não ficar agarrando, né, beijando o tempo todo. Na verdade, eu que faço isso, e aí toda vez, olha, não tenho dinheiro não. Ele fala isso. Ih, tudo mentira. Quando eu digo que eu ele, amo, aí ele ele não fala, para de entendeu. mentir. Ele não entendeu que, de fato, o pai é um irmão mais velho, né? No laço Pois da é. intimidade, da presença. Deixa eu dar um conselho para você que está aqui. Se você teve pais amorosos, espere seus pais, e se você já é pai, seja amoroso. Se já é mãe, seja amorosa. Se você não teve isso, quebre o ciclo, quebre o ciclo e seja amoroso. Não é porque você não teve que você não pode dar, porque esse tipo de coisa o Espírito Santo derrama em nosso coração. Se você não teve pais amorosos, pode ser
Sim, um pai e uma mãe amorosa. Os pais da Tati, eles não eram religiosos, não tinham nenhum tipo de prática religiosa e nem conduziu a família para isso. A Tati teve primeiro contato com o Evangelho entre 4 e 5 anos. Foi naquela igreja, gostou, mas como os pais não tinham inclinação religiosa, isso não avançou até que eles foram morar próximo de um adventista do sétimo dia, que os convidou para ir até a igreja, e ela foi junto com o pai uma primeira vez, gostou demais. Ela ouviu aquela música assim, ó, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho. Aquilo ficou no coração dela, ó. Só que os pais não tinham inclinação religiosa, isto foi, desceu como uma água no rio. Tempos depois, o pai da Tati, como é que é o nome do seu pai e da sua mãe, Tati? Meu pai se chama Eduardo e a minha mãe se chama Ana, assim Muito como a sua bom, esposa. Eduardo e Ana. Ele teve um contato com a igreja adventista, bom, ele se tornou evangélico numa outra denominação e Sim, começou a estudar e viu que o que a Bíblia falava não estava fechando com a prática daquela congregação. Ele começa a sim. questionar, até que vai morar próximo a adventistas que recebem o estudo bíblico e ele conhece a verdade junto com a família, e todos vocês são batizados na igreja adventista. Que ano foi isso, Tati? Eu não lembro o E ano, mas agora, hein? Eu te eu, peguei. eu não lembro o ano, eu não me lembro mesmo o ano em que isso aconteceu. Eu me lembro quantos anos eu tinha, né? E eu tinha 13 anos de idade e eu não me lembro o ano exatamente. Seu pai foi É, trabalhar com o adventista do sétimo isso dia. é, ele foi trabalhar, uma pessoa, né, que era adventista foi trabalhar no lugar onde meu pai trabalhava. E ali ela começou a falar sobre a igreja, né, sobre os estudos. E como ele é um homem muito estudioso, né, curioso das coisas, ele começou a pesquisar e direcionado, né, pelo Espírito, porque ele já tinha feito uma oração. Quando ele se depara com a realidade do que ele estava vivendo, né, dentro da igreja onde ele estava. E com a palavra, lendo a Bíblia em casa, por isso que é tão bom a gente pesquisar, ler a palavra, né, e aí você vai tomando conhecimento do que as pessoas falam e daquilo que realmente está escrito lá. E quando a gente pede, né, direção do Espírito, muito importante também orarmos antes de ler a palavra, como é importante, né? E o Espírito ele vai direcionando. E foi exatamente o que aconteceu com meu pai. Ele foi tomando conhecimento e questionando, né, se realmente aquilo ali era a verdade. E aí ele faz uma oração. Se isso que eu estou lendo é o que o Senhor quer que faça, então, me dá a direção. E aí é quando vai trabalhar essa pessoa no trabalho onde meu pai trabalhava lá, e começa a falar com ele, né, das verdades da palavra. E é quando a gente começa a ganhar, receber os estudos, e toda a minha família, eu, meu pai, né, e os meus irmãos, é, recebemos a verdade da palavra e descemos ao tanque batismal, todos juntos, na Igreja Central do Rio, né, fomos batizados pelo pastor Décio. Poder da palavra, né? É muito importante você que está aqui comigo agora, que não é adventista do sétimo dia, como a Claudinha, que acabei de falar com ela aqui. A Cláudia não era adventista do sétimo dia, ela entrou aqui na sala e ela se tornou adventista do sétimo dia. Por quê? Ela foi recebendo a mensagem aqui e foi comparando o que a gente fala com as escrituras, comparando o que a gente fala com as escrituras, e não teve outro jeito. A Cláudia cedeu aos apelos do Espírito Santo, dentre muitos outros que aqui passam, e foi batizada. Está estudando a Bíblia com o Rogério, com mais pessoas da sala, para fechar a sua informação acadêmica no sentido do estudo, né? Missionária, doutrinária, e aí ela já frequenta. Sábado mesmo estava na igreja, tirou uma fotinha, mandou para mim, pastor, estou aqui na igreja. Eu falei, amém por isso. Importante, você que está aqui que não é adventista, estuda a palavra,
Vai para a Bíblia, querido. Pede a unção do Espírito Santo para te fazer entender. Pega um guia de estudo da Bíblia da Igreja Adventista. Nós temos muitos estudos que você pode conferir, texto por texto, mensagem por mensagem. Estude. E você que é adventista do sétimo dia, me faz o favor, saiba da resposta à sua fé. Vai estudar a Bíblia. Estude a doutrina da sua igreja, por favor. Como é que eu pergunto para adventista que tem dúvidas sobre sua fé? Pode não, viu? Pode não. Ó, se você tiver dúvida sobre sua fé, vai ser arrastado, viu? Muito embora seja o poder de Deus que mantém a gente, mas ele nos mantém através da doutrina. Bom, se batizam e aí a Tati vai entrar no esquema da igreja e vai participar das atividades da igreja de forma intensa, até que ela sofre um trauma religioso se afasta da fé. Ela nunca deixou de crer, a Tati, é uma menina de fé, mas se afasta da fé. Mas antes desse afastamento, Tati, você me disse algumas coisas que eu fiquei assim, bem pensativo mesmo. Você disse que você arrumava a casa para o sábado, Sim, você estudou os livros de saúde da igreja para sim, fazer a comidinha no sábado. é Você verdade. me disse que você economizava o dinheiro da merenda, que você falou aí, merenda, né? Uhum, Do é, lanche da tarde. Para você morava próximo à floricultura, você sim, economizava essa grana, ia lá na floricultura e comprava flores para enfeitar a casa no sim, sábado. sabe, é. Que E era coisa um prazer linda! para mim. Era um Eu prazer fazer ficava isso? muito feliz. Sim, era um prazer muito grande. Era uma coisa que eu fazia com maior alegria, né? Porque os meus pais trabalhavam e a função de arrumar a casa, né? Deixar a casa preparada para o sábado era minha. Nós tínhamos umas tarefas, meu pai dividia bem as tarefas entre os filhos. Meu irmão era incumbido de encher as garrafas e jogar o lixo fora. Eu tinha de arrumar a casa e a minha irmã mais velha ela tinha que arrumar a cozinha. Eu sempre gostei de cozinhar. É, lá em casa ninguém passa fome. A comida não é uma comida de chefe, mas dá para comer. E eu sempre fui muito curiosa, né? Gostava, minha mãe tinha muitos livros de receita na estante. Na minha casa tinham muitos livros. Meu pai sempre foi um leitor, assim, ávido por leitura. E na minha casa tinha uma estante imensa com muitos livros eu tinha que tirar o pó de todos aqueles livros, né? E abria muitos livros ali, folheava alguns, então eu demorava muito tempo tirando o pó dos livros, porque em vez de eu tirar todo o pó, eu ficava folheando os livros, enciclopédias, dicionários. E quando o meu pai vai para a igreja, ele começa a adquirir os livros da igreja, né? Muitos livros, e inclusive os livros de saúde. Eu começo a ver ali as receitas, uma série de coisas, e minha mãe fica até brava comigo uma vez que ela falou assim, eu questionei o meu pai, assim, a gente prega saúde, fala sobre saúde, fala sobre vida vegetariana, e por que a gente não segue? E o meu pai para pensar nisso, e aí eu começo a fazer várias receitas, nhoque de abóbora, panqueca de espinafre, né, recheadinha com cenoura, e eu começo a introduzir essa alimentação, né, vegetariana em casa, com algumas ainda comendo só o frango, e aí meu pai deixa de comer a carne vermelha, né, que já não era um muito hábito, então ela passa a ser quase extinta lá em casa. E eu começo a fazer isso, e é muito legal, porque era um dia que, para mim, era um prazer, sabe? Quando chegava sexta-feira, para mim eram as melhores horas. Eu passava meu uniforme de gravadora, que eu fui de gravadora durante muito tempo, já preparava o uniforme para o sábado, engraxava o sapato, né? Passava a roupa do culto da manhã, e antes, né, já arrumava a casa, botava flores. Então, aquilo ali, a minha casa, meu pai sempre gostou muito de receber pessoas. A minha casa sempre estava cheia de gente. Então, a reunião do sábado com o clube, depois do almoço, era lá em casa. Se tinha alguma coisa, algum irmão que
vai almoçar, era lá em casa. Então, assim, a gente recebia muita gente, né? Passamos a receber os irmãos e o pessoal do clube e assim, né? A minha casa sempre estava cheia de gente, então eu tinha aquela preocupação, vamos enfeitar a casa para o sábado. Que idade você tinha? 13, 14 anos, né? Até os meus 19 anos, eu estava, né, dentro da igreja ativamente, né, participando Por dos que que eu jovens. chamei? Por que que eu chamei isso a experiência? Primeiro, para ressaltar que o sábado é guardado assim, ó, né? Porque é interessante demais. Até hoje as pessoas me perguntam assim, quando falam assim, adventista, mas é aquele que não pode fazer nada no sábado. Eu falei, quem disse isso? Eu faço tanta coisa no sábado, o dia que eu mais trabalho é o sábado, porque É, é o dia que a gente sai, vai para orfanato, visita pessoas, é um irmão que está doente, é um evangelismo, né? É o trabalho na igreja. Eu chegava em casa morta de cansada, só que eu ainda tinha que acordar cedo, quando eu era desbravadora, no domingo de manhã cedo para estar na igreja. Então, assim, final de semana para mim era intenso e é uma maravilha. E quando a gente vai chegar lá, mas eu quero aproveitar essa parte, quando eu tive o meu segundo filho, eu passei isso para ele, da felicidade do sábado, ele ficava contando assim, mãe, ele acordava, abria o olho, mãe, hoje é sábado? Eu falei, não, hoje não é sábado. Mãe, hoje é sábado? Então, assim, tive que fazer um calendário para ele ir rabiscando os dias, para não ficar me perguntando todos os dias se era sábado. E aí ele perguntava, a gente vai na igreja de quem? Porque, na verdade, ele falava assim, a igreja do vovô e a igreja do Paulo. Eram as duas pessoas que ele tinha referência. Então, assim, a gente vai na igreja do vovô ou vamos na igreja do Paulo hoje? Então, assim, para ele era uma alegria muito grande. Eu consegui passar isso para o meu filho mais novo. Olha que coisa interessante. A Tati não era uma adolescente qualquer, uma adolescente que estava envolvida com a doutrina e envolvida com a prática dessa doutrina na igreja, e além de participar do clube de desbravadores. É muito interessante a maneira como se guarda o sábado. Você vê que ela preparava a roupa do desbravador, engraxava o sapato, a comida era feita na sexta-feira, aquecida no sábado, a E era a roupa, melhor comida. a roupa de ir para o sábado era preparada na sexta-feira, a casa era toda arrumada para isso, a roupa que ia ser usada na manhã do sábado para adoração era passada na sexta-feira, guardada direitinho para ser. Irmãos, é assim que a Bíblia pede para que a gente guarde o sábado. Eu estou incomodado um pouco com isso, sabe por quê? Às vezes a gente não batiza pessoas porque trabalham no sábado, porque eles vão lá para o trabalho na sexta-feira à noite, ou tem que trabalhar até meio-dia muitas vezes. A gente diz para a pessoa assim, ó, infelizmente você tem que deixar de guardar, tem que deixar de trabalhar no sábado para guardar o sábado. Só posso batizar você se você for para essa direção. E não está errado, não, está certo. Errado estamos nós quando transgredimos o sábado. Você não arruma sua casa, você não arruma a Exatamente. roupa do outro dia, só um pouquinho, Tati. Você não arruma a roupa do outro dia. A comida na sua casa é feita toda no sábado, como qualquer outro dia da semana. Você entra, assiste TV, você usa a sua internet como qualquer outro dia da semana? Que sentido tem pedir para as pessoas deixarem de ir trabalhar no sábado? Se nós, adventistas, estamos transgredindo o dia do Senhor. Meu irmão, que sentido tem isso? Bom, a Tati vai crescendo e eles mudam de região, e quando muda de região, a Tati meio que perde esse ambiente e começa a fazer umas amizades. E como fruto dessas amizades, ela se distancia do corpo de Cristo. E a Tati sai da igreja. Ela passa um tempo, pela pressão do pai e da mãe muito cuidadosos, levando para a igreja, mas vivendo uma vida dupla. De manhã na igreja, sábado nos bailes funks, nos pagodes do Rio de Janeiro, até que ela se afasta completamente da igreja. Não da fé, sempre acreditou em Deus, mas da fé. E aí, Tati, antes de devolver a palavra,
Eu fico pensando, como é que uma jovem que cozinhava, uma jovem que era desbravadora, uma jovem que comprava flores para ornamentar a casa, para guardar o sábado, que preparava a roupa para o sábado, se distancia? Aí ela disse para mim assim, pastor, é porque nós mudamos de região e perdi o ambiente. Tati, isso não pode ser um motivo, porque o ambiente ele é dentro, não é externo. O ambiente religioso é dentro. E aí nós não vamos entrar nesse assunto, porque tem assuntos importantíssimos da vida da Tati que a gente vai tratar aqui, mas eu quero apenas que você preste atenção numa coisa. Sabe por que deixamos a fé? Por falta de experiência pessoal. Você vê, ó, guardar o sábado, arrumar roupinha, casa, desbravador, tudo coletivo, tudo coletivo, tudo coletivo. Se eu pegar nesse mesmo trecho até os 19 anos, para Tati perguntar assim, Tati, me conte experiências pessoais com Deus, tanto na sua intimidade com Deus como fora da igreja, pregando o evangelho. Pode ser que a Tati até tenha tido, mas a grande maioria dos nossos jovens e adultos não tem experiências pessoais com Deus, muito menos no campo de trabalho. Deixa eu resumir isso. A experiência interna, coletiva da igreja não sustenta sua fé. Você tem que ter experiência individual com Deus e experiências poderosas no campo missionário. Experiência individual, Jesus, Deus e a unção do Espírito. Experiência missionária, ganhando alma para Jesus, celebrando isso no corpo de Cristo. É assim que vive, é um reloginho. Para Tati, como para qualquer outro jovem, faltou experiência. Minha filha tem 25 anos. Por mais que eu ensine, por mais que eu pregue, por mais que eu tente indicar o caminho, ela nunca ganhou uma alma para Jesus. 25, filha de pastor. Pode não ser a experiência de outras filhas de pastores, mas a minha é assim. Minha filha corre riscos de facilmente ser arrancada do reino de Deus se ela agora, com 25, não tomar as decisões dela. Bom, pulando esse trecho, já explicando o que eu gostaria de explorar aqui nesse ponto, a Tati vai se afastando, tem o seu primeiro filho, esse menininho que ela fala aqui, e o sábado, e o sábado, e o sábado, tem o seu primeiro filho, isso já fora da igreja, vivendo assim, com o pé muito, mas muito envolvido com o mundo. E aí você, nessa experiência, Tati, esse casamento não vira, você passa alguns anos com essa pessoa, esse casamento acaba, você com um filho para criar, se vendo muito necessitada de algumas coisas, ainda sendo rebelde com o seu pai e com a sua mãe, você vai ver uma experiência bastante traumática, que você já superou pela graça de Deus, mas Uhum. bastante traumática. Quando você se separa, se vê sem eira nem beira, você recebe o convite para um trabalho e desse trabalho você vai para uma prática que durante 6 meses marcou a sua vida. Vá para esse ponto e conta comigo, conta para a gente o que aconteceu. Sim, é exatamente isso que você falou, buscando o ponto, né, de onde o senhor para aí falando da experiência com Deus, é exatamente o que a gente precisa ter para se manter, né, a fé viva. E quando a gente não tem isso, a gente se perde. E um dos pontos, né, da minha reflexão com Deus hoje, eu percebo que o que não manteve a minha fé viva foi exatamente ter perdido a virgindade antes do tempo, pastor. E isso, os jovens deveriam realmente prestar atenção nessas coisas, porque parece uma coisa à toa, né? Como diz, nada a ver. Mas é uma coisa que te distancia e corta um laço, né? Um fio ali, que era o que te conectava com Deus, né? E depois de um tempo, até isso eu pedi, né? Na minha restauração espiritual, eu pedi perdão para Deus por ter transgredido esse mandamento, sabe? E foi
uma coisa muito boa. E, na verdade, realmente, quando você está muito distante e você não tem visão e experiências com Deus, que é diferente, eu via muitas experiências dos meus pais, né, dos irmãos da igreja, os testemunhos contados, mas eu não tinha tido uma experiência com Deus, assim, um milagre que Deus tivesse feito na minha vida, né, ou algo significativo. Eu só tinha a obra, né, e isso me mantinha lá dentro. Quando você tira a obra, né, e você sai do convívio dos irmãos, automaticamente, quando você não tem uma base, né, aquela experiência, né, pessoal com Deus, você se afasta. É E porque é exatamente isso que acontece. você vai voltar a falar. Isso é muito importante, Tati. Você vivia do coletivo. Sim, Você vivia do coletivo. Quando o coletivo desapareceu, você ficou sem nada na fé. Porque você não é, tinha sua experiência de oração pessoal e você não tinha pessoas para as quais você entregava sua experiência, falava de quem era Jesus e quem Jesus era para você. Não tinha isso. Então, você só ficava no miolo do coletivo. Quando arranca o coletivo, você não tem nada. Aí Satanás apresenta o mundo coloridão para você. Satanás foi exatamente. apresentando o mundo, as sensações do mundo, e você foi perdendo o gosto do coletivo. Aquilo que você amava fazer, você não deixa de fazer e começa a ser envolvida por esse mundo. Aí você vem, perde a virgindade, tem o primeiro filho, um casamento destroçado, resultado disso, vulnerável. Satanás tinha você na mão agora, sem o coletivo da igreja, sem uma experiência poderosa individual, você não transmitiu o evangelho para ninguém, ele olhou para você, ah, é minha vítima agora. Foi isso que ele É fez verdade. com você. E é isso que ele faz com milhares, Tati, com milhares. E aí é exatamente o que acontece. Eu começo a trabalhar um emprego, né? Porque até então eu não tinha trabalhado com nada, porque meu pai sempre, por ser muito protetor, fala isso. Enquanto eu puder manter vocês, vocês não precisam trabalhar. Vocês têm tudo, né? Tem comida, tem casa, não precisam trabalhar, vão só estudar. E eu não tenho experiência assim, carteira assinada, não tenho nada. Então é muito difícil você arrumar um emprego. Eu consigo um trabalho, só que esse trabalho eu fico sem receber e sou convidada para um outro trabalho. E eu achava que era uma coisa, e quando eu cheguei lá, era, né, uma cadeia de prostituição. E eu entro, né, nessa vida porque precisava sustentar meu filho, eu me vejo naquela situação e como você está perdido, não tem base, você fala, não, preciso fazer isso, né? E o orgulho, eu não posso voltar para casa dos meus pais porque agora eu estou na rua, agora eu sou dona do meu nariz e como realmente eu percebi que meu nariz custa caro. Você ser dona do nariz não é nada barato, custa muito caro. E eu me vejo naquela situação difícil, muito difícil. Que foram experiências assim que, graças a Deus, quando a gente chegar na agora, vão ser apagadas, porque são experiências muito dolorosas, né, difíceis de repensar isso, mas é, eu, o Espírito Santo ainda trabalhando na minha vida, né, porque Deus não me abandona em nenhum momento e eu agradeço a Ele por isso. Ele começa a trabalhar e eu percebo assim, isso aí não é o seu lugar. Não foi daí que você veio, você não precisa disso, né? Você é uma pessoa inteligente. Por que você vai ficar nisso, né? Se matando aí? Que é uma morte em vida. E aí eu, né, venço assim o meu orgulho, ligo para o meu pai e pergunto, posso voltar para casa? E aí, como uma filho pródigo, né? Ele diz, a porta da minha casa vai estar sempre aberta. E ele sempre dizia isso: vocês podem ir, quebre a cara, mas a porta da minha casa vai estar sempre aberta para receber você. E ele É o ainda que eu... disse que não sabe o que era ser pai, né? Que Pois coisa. Seu Eduardo não entendia, ele era pai, e é, é pai tremendo, né? pois é. E ele tem uma frase que ele fala assim: estamos juntos, estamos juntos. Ele sempre fala isso. E é exatamente isso que ele faz. Ele está sempre junto com a gente. É, e tem milhares de problemas e situações que ele passa, né? Como qualquer ser humano, muitas lutas, mas ele está sempre junto.
né? Se eu ligo, no momento, às vezes ele não pode atender, mas ele responde as minhas mensagens, né? E eu volto para casa. Só que ainda longe, né? Dos caminhos do Senhor, ainda perdida. E o Tati, meu pai fala: fica deixa aqui. eu, deixa eu voltar aqui um pouquinho antes da gente falar desse retorno. Você passa 6 meses no esquema de prostituição mesmo, vendendo É, o corpo, sim. 6 meses. Você chega a me dizer que quando você tinha que ficar com uma pessoa à custa do dinheiro e etc., você voltava para a sua realidade fora daquilo, chorava É, muito, porque aquilo era muito doloroso é porque, na para verdade, você. olha, a gente se sente, foi assim que eu me senti, um pedaço de carne no açougue, né? Você fica exposto ali, as pessoas escolhem aquele pedaço de carne e perguntam: quanto é que custa isso daqui? É exatamente isso que a gente. É assim que eu me sentia, um pedaço de carne no açougue, né? Que as pessoas olham a vitrine, escolhem aquele pedaço e perguntam quanto custa. E é assim, elas usam e naquele momento, né, porque ela quer, pro prazer dela. E você não é nada. Você é exatamente isso, um pedaço de carne no açougue. Deixa, E deixa eu é te, bem. deixa eu te dar um recado que você falou aqui. Você disse assim, ainda bem que na eternidade tudo isso será apagado. Deixa eu te dar uma notícia, já foi apagado. Não será na eternidade. Não, as memórias, porque eu não vou me lembrar Eu mais disso. já foi apagado. O que você carrega são as marcas. E que, muito embora sejam dolorosas, sobre a tutela e unção do Espírito Santo, você vai conseguir transformar essa dor de lembrar dessas coisas que nunca deveriam ter existido na sua vida, e você vai transformar isso em ações para salvar pessoas. Porque o que você está fazendo aqui hoje, filha, é salvando vidas. A sua dor, a sua marca, a sua experiência está salvando vidas. Sabe por quê? As pessoas estão olhando para você e falam assim: puxa vida, né? Prostituição, isso deve ser muito difícil. Mas você que está aqui comigo, minha amiga e meu amigo, se você trai a Deus, é prostituição igual. Toda vez que você escolhe o seu desejo, cada vez que você escolhe a direção da sua vida sem que Deus controle a sua experiência, toda vez que você peca, você é um pedaço de carne na mão de Satanás, irmão. Não tem ninguém muito diferente aqui da Tati. São experiências, lugares diferentes. Mas todos aqueles que traem a Deus, que escolhem o pecado, também se prostituem, sabia, irmãos? Um joguete na mão de Satanás. É, é assim que a gente tem que pensar e refletir nessa história. Quem aqui é diferente? A grande bênção é que a Tati só tem essa história para contar, porque isso já foi abandonado e o que ela tem é extraordinária essa história, Tati. Não deveria ser assim, mas vai ajudar muita gente. Quando você pega, liga para o seu pai e fala assim: pai, eu posso voltar para casa? Aí, esse seu pai, eu tenho vontade de conhecer esse Eduardo, porque é a narrativa de um pai extraordinário, né? Ele diz: a casa sempre está aberta, tamo junto. Irmão, não tem nada, escute o que eu vou falar para você. Não tem nada que a gente faça nessa vida que nos impossibilite de voltar para a casa do Pai. Está sempre aberta. O amor dele é maior do que os nossos pecados. Entenda isso. Seu pai representa muito Deus para mim, Tati. Amém. E aí ele traz você para casa. E olha como a história da Tati reflete muito a realidade do ser humano, da tendência pecaminosa que é salvo em Cristo. Que a Tati está salva em Cristo Jesus, irmão. Tá livre, a Tati é livre hoje. E você vai entender que coisa extraordinária. Ela volta para a casa do pai, depois de ter passado por essa experiência muito ruim,
já com o filho, e o pai dá para ela algumas opções. Ó, você vem para cá, vamos estudar, vamos estruturar a vida para você. Mas a Tati, por conta dessas experiências que ela já tinha vivido, perdido a virgindade muito cedo, passado por essa fase muito negra na vida, ter tido uma experiência num casamento que não foi legal, as marcas que ela construiu a levaram a não querer essa tutela do pai. E mesmo sendo recebida em casa, a Tati ainda foi rebelde e teve é, outra experiência, um outro casamento. Dentro desse casamento, a Tati teve muitos momentos de infidelidade. Por quê? Porque essas marcas fraturaram algumas questões na mente da Tati que precisavam ser restauradas para que essa questão do corpo fosse de novo ajustada. O corpo da Tati não pertence a ninguém, pertence ao Espírito Santo. Ela precisava ajustar isso de novo. Até não ajustar, ela achou que isso fosse uma coisa normal e se abriram janelas para uma prática quase que condicionada à própria experiência nesse sentido. Com É isso, verdade. eu vou chamar agora, Tati, um outro momento na sua experiência, que assim é muito extraordinário que Deus fez com você. A Tati, é, qual é a sua formação hoje, Tati? Não, eu, eu sou formada, né, em formação de professores, mas eu não exerço essa profissão, né? Hoje eu trabalho numa empresa, fazendo limpeza de serviços gerais. E você vai Mas entender daqui a pouco. essa semana eu fiz a minha matrícula na faculdade. Aí Estou voltando, sim, meu amigo! estou voltando a Coisa boa. estudar, né? A mais nova estudante de design de interiores. Aí, ó, vai organizar meu escritório aqui para ficar mais bonito, as 57. Amém. A Tati vai começar a trabalhar. E enquanto ela trabalha no ofício do trabalho, e essas marcas vieram carregando a Tati, e ela nunca esqueceu de Deus, queridos. Nunca esqueceu de Deus. Nesse segundo matrimônio, ela tenta se aproximar da igreja novamente, ao perder o marido, e essa coisa toda fraturando cada vez mais a experiência dela, até que por circunstâncias absolutamente eh, questionáveis, a Tati, a partir de um processo que aconteceu na vida dela, ao ela tentar proteger alguém, a Tati foi envolvida nesse processo. E por conta desse processo, ao tentar proteger alguém, isto voltou como um rebote para a experiência dela mesma, e ela foi envolvida naquele processo em que ela tentou proteger alguém. E como resultado disso, a Tati foi incriminada. Junto com esses acontecimentos em torno da vida dela, e como a circunstância foi tão específica, ela foi incriminada, foi julgada e foi condenada. E a Tati pegou alguns anos de prisão É verdade. por conta disso. É. E é exatamente isso que acontece. Devido às minhas experiências, né, difíceis, a minha vida, né, vira assim um avalanche, né? Quanto mais eu tentava sair do fundo do poço, eu só entrava no fundo do poço. A minha rebeldia me custou muito caro, né? Eu caso novamente, como você citou, e meu casamento, no início, como tudo, né? É tudo flores. E depois vão vindo as dores. E eu tentando de todas as maneiras sobreviver a esse caos, né? Que a minha vida se tornou. E eu vou justamente trabalhar, e aí tento, né, ajudar uma pessoa, e nesse meu afã de ajudar, eu acabo cometendo alguns erros, né? Erros de cálculo, e aí acabo
tipo assim, as coisas se revertem, né? Eu, como salvadora, acabo sendo ré e vou parar na prisão. E no momento em que eu fui presa, isso para mim vira um caos, né? Porque assim, eu já estava começando a organizar minha vida, volto para a igreja e aí falo, "Não, agora eu vou me manter firme aqui, porque é aqui que eu quero estar." Porque no momento em que eu vejo o meu casamento um caos, né, aquela minha vida toda destroçada ali, tem um momento em que eu me lembro de Deus, né? E eu falo, na verdade, eu nem consigo falar nesse dia, foi uma madrugada, eu acordo assim, no meio da noite, muito angustiada, porque esse momento foi um momento tão difícil para mim que as pessoas, muitas vezes as pessoas falam, né, ah, isso é bobeira, depressão, quando a pessoa tem vontade de morrer. Não é, porque eu já passei por isso e foi exatamente, eu acordava todos os dias, é, eu tinha uma casa, eu tinha um marido, eu tinha 2 filhos agora, mas eu não tinha a alegria. E quando fala que o ser humano ele tem um vazio dentro de si que só pode ser ocupado por Deus, é exatamente isso que acontece. Porque quando eu saio da igreja, eu começo a sentir aquele vazio, né? Porque eu sentia, eu não tinha mais prazer nas coisas. E muitas vezes eu fui à igreja, né? Porque a minha mãe também a gente falou muito do meu pai, mas a minha mãe tem um papel muito importante, porque ela não me deixa nenhum momento de convidar. Vamos à igreja? Olha, vai ter um culto, tá? Vamos à igreja? Vamos. E eu aceito, tá bom. E teve uma vez que eu fui num culto do reencontro. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu na igreja, aquele culto acontecendo, e eu olhando as pessoas, eu participando. Eu estava ali presente, mas o meu coração não estava ali. E eu me lembro que eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu estou aqui, o Senhor sabe, o Senhor está me vendo, o Senhor está vendo o meu coração, o Senhor conhece os meus pensamentos, e eu não tenho prazer nesse louvor chato. Eu estou aqui tô falando só chatice, era isso que eu estava pensando. Que saco, eu não via a hora daquilo acabar. E eu falei para Deus, eu um dia estive aqui e tinha prazer nas suas coisas. Eu falo para Deus, me faz ter prazer novamente de estar aqui, nesse ambiente, de gostar dos louvores, de gostar de estar no... E eu saio dali. E passaram-se anos, e Deus ouviu a minha oração, e Ele fez isso. E hoje eu tenho um prazer enorme de ler a Bíblia, de estar na presença de Deus, de buscar a Ele de manhã. E isso, a gente faz uma oração e leva anos, às vezes, né? Aconteceu com Abraão, né? Com José, e acontece com a gente também. Às vezes a gente é impaciente. Quantas vezes os meus pais não oraram por mim para que eu voltasse? Meu pai falava para mim, eu vejo coisas nos seus irmãos e não vejo em você. E um dia ele virou para mim e disse, eu vejo agora em você coisas que eu não vejo nos seus irmãos. Então, assim, é uma transformação muito grande. E é exatamente isso que acontece. Eu começo a organizar a minha vida, voltar aos caminhos do Senhor, volto para a igreja e começo a trabalhar, né? E começo a trabalhar no Ministério da Mulher, lá já eu fico como diretora do Ministério da Mulher, diretor do Ministério Infantil, diretora dos Aventureiros, eu começo a trabalhar. E nesse momento, a minha vida, eu falo para Deus, ó, começo a organizar a minha vida, eu quero restauração da minha vida, eu quero restauração. E começo a restauração. E Deus entende que a minha restauração tinha que ser completa e perfeita. E acontece essa reviravolta, eu vou parar na prisão. E aí eu fico assim, né? Abre um buraco e eu caio lá dentro. Eu falo, meu Deus, logo agora que a minha vida estava entrando no eixo, né? Quando eu estava no mundo, um monte de coisa, isso não aconteceu. E agora que eu estou, né, voltando para os seus caminhos, isso tudo acontece. Mas precisava realmente ser desse jeito, porque se eu tivesse ido para a prisão da maneira que eu estava antes, eu não teria sido recuperada. Deus precisa me chamar naquele momento, né? E quando eu faço essa oração, diz, olha, hoje, esse ano tem que ser o ano da mudança. Eu retorno para os caminhos do Senhor. Eu só pensava em morrer. Lembra que eu falei? Eu todos os dias eu acordava que Deus não me levou.
No dia seguinte da minha oração, eu acordo ouvindo os passarinhos que tinham no redor da minha casa e que eu não percebia. Eu não tinha prazer na minha casa, eu não tinha prazer em nada. Eu só todos os dias acordava e levava a vida assim, né? Indo, deixando que a vida me levasse. Eu não tinha objetivo, eu não tinha nada, eu não tinha sonho, eu só queria morrer todos os dias. Quando eu oro e que Deus entra na minha vida, e a primeira experiência foi eu começar a me apossar das promessas, e eu me lembro que eu ficava muito cansada das situações. E eu me lembrei, né, uma passagem que tem: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu ajoelho e falo: Senhor, eu estou cansada, sobrecarregada, e o Senhor promete alívio. Eu quero sentir esse alívio agora. E é exatamente o que acontece nesse dia. E aí eu sinto como uma mão mesmo vem aqui no meu coração e tira toda aquela tristeza, toda aquela angústia que eu sentia. E no dia seguinte eu acordo feliz, rindo, mesmo com a minha realidade não mudou, mas dentro de mim uma coisa mudou, né? Algo E mudou. A isto presença acontece com você dentro da cadeia? ainda fora. E aí Ainda quando fora. eu vou presa, eu começo a levar essa experiência com Deus. Porque quando eu chego lá, primeiro momento, né, eu na carceragem ainda, diz que a família é tão importante, né? O meu pai, a minha mãe e um irmão meu que eu não falava há 2 anos. A gente teve uma briga e eu deixei de falar com ele. Ele falava comigo, mas eu não respondia. Eu era, entendeu? A rancorosa da história era eu. E eu guardava muita mágoa. Eu era uma pessoa muito rancorosa. Eu não conseguia perdoar. E se eu falasse para você, não vou falar com você nunca mais. E eu prometia, eu cumpria aquilo ali, porque eu falava, não vou falar, e eu não arredava pé. E a minha mãe sempre lá falando para mim, né? Para com isso. Vocês são irmãos, vocês são família. E eu falava que não, eu não vou falar mais com esse cara. Falava assim, com esse cara. Ele não era mais o meu irmão. E então, no momento em que eu vou presa, quem está lá? Esse meu irmão. A última pessoa que eu achava que estaria lá era ele, e ele estava lá. E então essa começa ali uma experiência diferente com Deus. Quando o policial abre a carceragem, né? Eu passei uma noite lá sozinha, eu não conseguia orar, eu não conseguia chorar, eu só queria entender o que estava acontecendo. E eu achava que Deus tinha me abandonado naquele momento. E aí minha mãe entra primeiro e fala, eu falo para ela, Deus me abandonou. E ela fala, Deus não te abandonou. Você só não está vendo, mas ele está aqui. E aí a gente conversa um pouco, ela me abraça, chorando muito, e ela sai. Aí meu pai entra. Nesse momento, quando meu pai entra, ele faz uma pergunta para mim. Põe a mão assim no meu ombro e pergunta para mim: A sua fé é da boca para fora? Eu digo a ele: Não. Aí ele segura com um pouco mais de força no meu ombro e diz: A sua fé é da boca para fora? Aí eu digo: Não. Então, nesse momento, ele chega um pouco mais a mão, como um abraço, que assim, segura bem forte o meu ombro e diz: A sua fé é da boca para fora? E naquele momento eu percebo que é Deus falando comigo. Eu falo, não. E ali eu consigo chorar, sabe? Colocar para fora tudo aquilo que estava retido, aquela dor, a realidade, a ficha caindo. E ele diz assim: então agora é a hora de provar que a sua fé não é da boca para fora. Deus vai estar conosco todo esse processo. E aí ele diz: estamos juntos. É exatamente isso que ele faz. E o meu irmão fala: é a hora da gente provar que Deus é conosco, Deus está com a gente. E aí aquela porta se fecha, o trinco, né? O barulho do trinco ainda é muito é, vivo ainda, né? Na mente. E eles vão embora. E eu fico ali, sem a companhia deles, mas eu descubro que eu não estou sozinha. E ali eu consigo é, cantarolar alguns hinos, porque, na verdade, a gente, pelo choque, a gente começa a perder as coisas. É, eu não conseguia me lembrar de um louvor, de um hino, nada, eu não conseguia me lembrar de nada.
E aí o único louvor que vem à minha mente é o que fala na passagem de Isaías 41:10, né? Que os adoradores, eu ouvia muito isso. Eu sou o Senhor, o Deus de Israel, né? Não temas, que eu estou contigo, eu sou o teu Deus. E aí, ali eu começo a minha caminhada com Deus. Eu vou para o presídio e 15 dias depois aparece um advogado lá e disse que os meus pais estavam muito chateados, que eles não queriam mais me ver. E nesse momento, eu me ajoelho lá na sala, né, onde os advogados, o advogado sai, eu me ajoelho ali e falo, Senhor, agora é o momento, né, do Senhor mostrar realmente que a minha fé não é em vão. Ainda que o seu pai e sua mãe te abandonem, eu não vou te abandonar. E ali eu começo a me apossar de todas as promessas que tem na Bíblia. Eu começo a pegar como se fossem minhas, né? Eu me aposto daquilo. Então eu começo a, a cobrar, né, de Deus todas as promessas que ele tem. Se eu for fiel, Deus vai estar comigo. Se eu andar com ele, ele vai andar comigo. E eu começo a caminhar com Deus naquele momento. Até Só uma coisinha. Essa mensagem que o advogado traz, de fato, é dos seus pais? não, É na porque não, verdade não era. não combina, né? Era um jogo do advogado para pegar o seu caso, para ganhar dinheiro. Isso, exatamente foi o que Imagina, minha mãe falou. seus pais E jamais abandonariam você, né? não. E aí, 15 dias depois, e eu vejo assim que também era uma experiência para que eu contasse com Deus naquele momento. Porque a gente sempre acha que não pode ficar sem o pai, não pode ficar sem a mãe, não pode ficar sem os filhos. Eu falava isso, eu não posso ficar sem meus filhos. Eu não me vejo sem os meus pais, eu não me vejo. E ali naquele momento eu não tinha ninguém, pastor. Era eu e Deus. E ali eu percebi que eu posso ficar sem qualquer coisa, sem a minha casa, sem os meus familiares, mas eu não posso ficar sem Deus. E ali naquele momento eu entendo que eu posso perder tudo, eu só não posso perder Deus. A gente pode perder tudo na vida, mas só não pode perder a fé, né? E a gente tem que estar ao lado de Deus em todo, porque Ele está do seu lado, independente Ah, da situação. Deus não precisa marcar tanto a vida da gente para a gente chegar nesse É ponto e verdade. entender. Não dá para viver sem Ele. Mas tem Sim, pessoas que Ele precisa marcar para entender isso. Talvez você, Deus lendo o seu coração, disse, essa menina precisa ir para alguns extremos, porque senão ela nunca vai me reconhecer como Deus. Lembra onde ele levou Abraão? Vai até lá em cima daquele monte, mate seu filho. Tati, será que precisava disso? Precisava, porque Abraão estava idolatrando aquele menino, ele não conseguia ver. Deus estava tentando mostrar para ele, Abraão, a bênção está se tornando maldição, Abraão, isso vai levar você. Ah, você não está entendendo, né, Abraão? Então, fazer o seguinte, eu vou levar você a um extremozinho para você entender. Lembra que tudo isso, Tati, nunca foi vontade de Deus. Nem que seu casamento acabasse, nem que você passasse pela prostituição, nem que você fosse presa, nada disso é vontade. Mas Deus permitiu tudo para você chegar nesse momento aí, ó. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a Deus. é verdade. Aí você E chegou ali no eu lugar começo a caminhar. seguro. Então, assim, até esses 15 dias antes da chegada do advogado, as minhas orações, eu fiz até o jejum de fé, para que Deus me permitisse responder o processo em liberdade. E eu orava pela minha saída daquele lugar. Depois dessa vinda do advogado, eu começo a orar diferente. A minha oração muda. Senhor, eu não sei o tempo que eu vou ficar aqui. Eu não sei o que o Senhor quer comigo, né? O que dessas situações, né? Para que isso? Mas me usa conforme o teu querer, a tua vontade. E me mostra que vale a pena te servir. E é assim que começa a minha caminhada lá dentro. Você pode estar imaginando, puxa vida, o que que a Tati fez, né? Para estar presa hoje. A Tati tentou ajudar alguém, tentou proteger alguém. Enquanto ela tentou proteger alguém, essa proteção por esta pessoa voltou para Tati
usando de artifícios, de situações imprecisas, ela foi arrolada nos autos do processo e incriminada. A Tati tem um tempo de pena para ainda ser cumprido, mas hoje ela sai do presídio, fica fora, estuda, vai começar agora a sua faculdade, trabalha e volta para dormir no presídio. A pena dela foi inicialmente muito grande, depois reduzida, num tempo bem menor do que inicialmente foi. Deus também agindo na vida, Sim, isso faz parte dos milagres que faz aconteceram parte na dos minha milagres. trajetória. Você sabe que nesse processo, a Tati entendeu, eu posso viver sem tudo, menos sem Deus. E neste reencontro com Deus, ela muda de presídio para um presídio menor, a Não, um instabilidade, presídio maior, é o contrário. desculpa, para um Como é presídio presídio maior menor. ainda, e dentro do presídio ela começa a pregar a palavra de Deus. Ela se torna instrutora bíblica. As pessoas vêm à tarde com a Bíblia na mão, estudando os temas da Bíblia, e eles ficam curiosos, e a Tati começa a conversar, daqui a pouco uma roda de 10 pessoas, diminui e aumenta, e ela vai pregando dentro do presídio. O pai e a mãe nunca deixou de estar próximo, nunca. E aí a Tati pede o rebatismo. Ela é desligada da igreja para organizar a secretaria e ela é rebatizada. Junto com você, quantas pessoas se batizaram, Tati? Mais 4 pessoas. Junto, no mesmo dia que eu fui batizada, mais 4 pessoas são batizadas. Porque no presídio onde eu estava, tinha igreja, mas a igreja adventista ela não ia lá nesse presídio. Quando eu mudo, e uma coisa interessante é que quando essa irmã entra em contato, né, comigo, eu vou à igreja e a igreja adventista está lá, eu falei, caramba, é um momento que eu posso rever os meus irmãos, e que eu tenho contato com ela. Ela diz assim, me desculpa o que eu vou te dizer, mas eu estou aqui há 14 anos e eu tinha uma limitação muito grande, porque assim, ele só vai ao culto, né? E aí lá tem uma escala. Não são todas as pessoas que vão ao culto é, toda semana. É uma vez por semana o culto e não é sempre as mesmas pessoas, né? Então há um rodízio, um dia a galeria A, outro dia a galeria B, e assim vai, sucessivamente. Então, é muito difícil você pregar ali e dar estudos constantes, né? Como na nossa igreja é, você precisa de um estudo até que a pessoa venha se converter e ter conhecimento da palavra de Deus. Um culto em si, ele vai tocar só o emocional, né? Para que ela venha se arrepender. Mas que ela tenha uma base, né? Para ver o arrependimento e a mudança de caráter e de conduta, precisa de um estudo, né? Um acompanhamento. E isso ela não conseguia, porque ela ia lá, falava do amor de Deus, mas não conseguia, né, dar continuidade a isso. E ela disse que orava para Deus, ó, eu preciso de uma adventista do sétimo dia aqui dentro. Então ela diz assim, não me recrimine, eu não fique chateada comigo, mas eu precisava de uma adventista do sétimo dia aqui dentro para chegar onde eu não posso chegar. E é isso que acontece, né? Eu vou para lá, ali para dentro, e aí eu percebo assim, né? Como Deus faz as coisas, né? Ele me usa para atender a oração de uma irmã que há 14 anos estava lá dentro do presídio, querendo alcançar almas, e ela não conseguia. E depois do meu batismo, muitas outras pessoas se batizaram. Um batismo assim grande, com muitas outras pessoas. Eu acho que Então, o último batismo que ela fez, eu acho que foram 20 pessoas lá dentro que se batizaram pela eu igreja. posso, eu posso dizer que você é uma presa livre? Sim, Vo- com certeza. Você é uma presidiária que é livre, porque essas grades tiram sua liberdade temporal, porque você tem que dormir atrás das grades. Ela só tira a sua liberdade temporal, Tati. A liberdade eterna você já tem, e é só permanecer em Cristo que você não perde.
E a coisa linda é que você está sendo luz lá dentro, né? Me diga uma Realmente. coisa, para a gente terminar, eu ficaria aqui a manhã inteira trocando ideia com você, que uma vontade de entrar onde você está, te dar um abraço, Uau. porque você representa muito Deus na minha vida, filho, o que Deus pode fazer, como Ele trabalha, como Ele não desiste da gente, né? Então você é muita representação de Deus para mim nessa manhã. Eu tenho, assim, orgulho santo de ter você como minha irmã. Amém. Você é minha irmã, minha irmã. Que bênção ter você na minha família. Que bênção, que bênção. Continua firme, tá bom? A sala 57 é o que? É a sua igreja, você disse para mim? Como é que é isso? Sim, porque como eu ainda não tenho a possibilidade, né, de estar nos sábados, porque eu tenho que dormir, mas eu tenho que passar os finais de semana também, presa. Eu ainda não tenho essa chance de ir, né, estar na igreja no sábado de manhã. Então a igreja 57, né, a sala 57 é a minha igreja, é onde eu consigo assistir os cultos, é o contato que eu tive, foi a minha mãe que passou o link pela primeira vez para mim. Eu assisti a primeira vez, foi até o pastor Costa Júnior que pregou nesse dia. E desde então eu não, todos os dias eu estou aqui, né? Às vezes pelo Zoom, muitas mais vezes pelo YouTube, mas eu estou aqui todos os dias, ouvindo e fortalecendo a minha fé a cada dia. E para mim, assim, é um privilégio eu poder contar minha história e eu, desde o dia em que eu decidi testemunhar, eu oro a mesma oração, que Deus me use, né, em prol da obra dele, para salvar pessoas e alcançar o maior número de pessoas, mas que essa experiência seja para honra e glória do Senhor, e não para me vangloriar de nada, porque não é uma história, como eu disse, não é uma história bonita de se ouvir, não são experiências boas. Eu realmente, se eu pudesse escolher, eu não gostaria de ter passado por nada disso. Mas como eu passei, que Deus ele possa usar isso, né, em prol da obra dele, para resgatar os filhos pródigos que ainda existem por aí, para fortalecer a fé de pessoas que acham que estão sozinhas, que elas estão perdidas e que não há ninguém. Não, Deus está com elas em todo momento, que elas nunca se esqueçam disso, né? Para os jovens que veem um mundo colorido demais, não é. Você vê colorido do lado de fora, né? Como diz assim, a grama do vizinho é sempre mais verde. Você vê colorido pelo lado de fora. Mas quando você entra nele, você vê o quanto ele é cinza, né? Não é nem preto e branco, é cinza, sabe? É uma coisa que não tem explicação. Mas eu fico feliz de poder hoje, né, estar em comunhão com os meus irmãos, ouvir histórias, ouvir os sermões, né, fortalecer a minha fé, estar em busca, né, do batismo do Espírito Santo todos os dias, para que essa fé não morra e que eu possa ser usada mais vezes agora com uma experiência melhor, né, mais sólida com Deus e tendo o melhor amigo do mundo, né, que é um amigo Jesus. Você não ficaria aqui a manhã inteira ouvindo essa menina? Eu não gostaria que você tivesse passado por nada que você passou, mas agradeço a Deus, o resultado disso, que é uma pessoa que reconhece que não dá para viver sem Deus, né? Então Deus alcançou o propósito. Eu amo você e eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Eu faço, né, minhas as suas palavras, como eu disse para o senhor quando eu entrei aqui a primeira vez, esse negócio de eu amo, eu preciso de você para ser feliz era complicado eu falar, porque além, né, todo o processo que Deus fez na minha vida, né, de restauração, ele fez muitos processos de cura. E uma delas, né, foi o que eu disse, eu me descobri codependente.
E a codependência, ela funciona exatamente como um usuário de drogas, só que você é dependente de pessoas. Você precisa de um elogio para se sentir feliz, você precisa de um namorado para se sentir bem, você precisa, né, de um emprego para se sentir capaz. E, na verdade, a gente só precisa de Deus. E aí eu descobri que agora eu não preciso de ninguém para ser feliz, eu preciso só de Deus, eu preciso, né, ser feliz comigo e com Deus. Eu sou uma pessoa, eu sou feliz. E aí, quando eu entro aqui e diz assim, eu preciso de você para ser feliz, eu falei, como assim? Eu agora não preciso de ninguém para ser feliz, eu sou feliz comigo mesmo. Mas eu entendi, né, que nós precisamos do próximo, né, para demonstrarmos o nosso amor, e só assim, né, porque a fé sem a obra, ela é morta. Pronto, você entendeu. Sendo amada, eu transmito o amor que eu sinto por Deus, né? Porque É uma agora, se eu não tenho codependência. ele, é como se eu sempre falo isso, porque no presídio, pastor, as meninas, elas não têm muita falta de amor próprio. E eu sempre dou um exemplo. Olha, o amor de Deus por nós é um oceano. E o amor das pessoas por nós é uma gota nesse oceano. Se eu acrescentar faz diferença, é só uma gota no oceano. E se eu tirar faz diferença, é só uma gota no oceano. Então, assim, não que a gente se desfaça das pessoas, mas a gente tem que entender que nós somos muito amados, né? E um amor tão grande não pode se resumir em uma gota, porque muitas pessoas hoje elas querem se matar porque perderam um relacionamento, né? Porque são separadas e aí querem tirar a própria vida, sendo que elas são tão amadas e é isso que eu queria que as pessoas entendessem, que Deus nos ama demais. É por isso que nós temos esse privilégio de demonstrarmos o amor pela outra pessoa, né? Então É eu que, preciso de é que Senhor para ser feliz também. essa necessidade do outro para ser feliz não é sociocultural. É. Eu não estou falando de alguém para ser minha companheira aqui. Eu não estou falando de alguém para A metade namorar. está faltando, né? Não é isso. Não, não é a outra parte que está faltando. Não, não, e Deus completa isso. Isso, Quando eu preciso de alguém para ser feliz, é porque eu fui salvo em Cristo. E a felicidade no reino se dá quando eu transmito essa salvação para outros. Se eu não transmito, eu sou infeliz no reino. Eu estou exatamente. falando Você do reino de Deus. exatamente. E eu descubro isso assim, né? E aí eu entendo isso. Que eu preciso de você para que eu possa demonstrar o amor que vem de Deus através de mim, por E, você e por todas as pessoas que estão e, aqui na sala, né? e sem isso, Tati, não existe felicidade cristã, filha. Por que que tem um monte de crente rabugento? Um monte de crente crítico? Por que que tem um monte de crente chato? Não tem crente chato? Porque o cara está dentro da igreja e não compartilha a experiência com ninguém, não é feliz com ninguém. Mas não, a felicidade no reino só se concretiza quando eu me conecto a outros para transmitir isso. Você entendeu isso? Faz isso dentro faz isso dentro do presídio, ganha almas dentro do presídio, foi enviada para ser a outra metade da irmã que precisava de alguém para ser feliz, e no meio desse emaranhado todo, Deus foi salvando você, salvando pessoas próximas a você, seus filhos, e vai fazer isso até que você saia daí definitivamente, ou ele volte para nos libertar da cadeia desse mundo. Amém. Porque você, Tati, você está atrás das grades humanas, a gente está atrás das grades do pecado, ele nos coloca na mesma cadeia, todo mundo. E todo mundo tem que ser liberto disso definitivamente. Olha só, que bênção, hein? Que bênção. Uma vontade de entrar e te dar um abraço, cara. A Que gente vai ter bênção. essa oportunidade. Mas se não tivermos oportunidade aqui na Terra, vamos marcar um encontro então. Depois, Dá- muita gente marca o encontro debaixo da árvore da vida, né? Vamos marcar o encontro depois que passar do portão do lado de esquerdo. No primeiro portão do lado esquerdo, tá marcado. Aí a gente Exatamente. vai lá para a Tá lá? praça da cidade e eu vou gritar Sim. assim: Sala 57! Aí o povo vai juntar tudo e a gente vai celebrar tudo isso aqui presencialmente. Tá certo. Amém? Vamos fazer uma Tá oração? bom. Vamos sim.
Eterno Deus, obrigado pela experiência da Tati. São muitas marcas na vida dessa menina, Deus. Os pecados dela, ela já confessou, foi rebatizada, está alinhada com o Senhor, descobriu ainda mais profundamente o amigo Espírito Santo, tem vivido experiências poderosas com ele. Continua dando força para ela ser testemunha lá no presídio, um lugar tão inóspito, tão difícil, que ela continue sendo luz lá dentro. E aqui fora, faz com que ela cresça academicamente, que esse curso superior ainda dê mais força para entrar no mercado de trabalho, que ela seja uma bênção aí nesse lugar onde ela está trabalhando, na sua família, abençoe os pais, os irmãos, que pais maravilhosos essa menina tem, que o Senhor os abençoe com o Espírito Santo e nos dê um dia feliz por termos estado juntos aqui e, e termos sido alimentados pela fé da Tati. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, hein, menininha. Vou chamar aqui a nossa Leila. Conhece a Leila? Leila é a dona da pipoca, irmão. É verdade. Bom dia, Leilinha. Bom dia, meu pastor. Nossa, estou impactada. Não é bênção? O Eu pessoal tenho tá, 13 anos, né? Então, nossa, esse testemunho, meu pai. tá te Tati, dando. gente, pelo amor. Isso é porque a gente deixou um monte de coisa, né, Tati, que não dá para contar, porque o tempo é pouco, então a gente tem que condensar no máximo que a gente pode. Obrigado, Tati. Lindo demais. A gente vai se falando que eu vou fazer um outro desafio para você. Fique tranquila, tá? Grande abraço. Fica com Deus. Vamos para pipoca? Vamos para a pipoca. Leilinha, já tá cheia do poder. Eu acho que eu ouvi alguém dizer, depois de uma história como essa, meu amigo, um bom dia com alegria. Bom dia com Bom dia com alegria! alegria! Com alegria! Bom dia com Dia. alegria!